Olá, eu sou Viviane Cesarino e começa agora mais um programa Memórias do Poder Legislativo. O que nós queremos é resgatar a história do parlamento e também das decisões tomadas aqui na Assembleia. Decisões que influenciaram e ainda influenciam a vida de muita gente. Com tudo isso, a gente mostra como a democracia foi fortalecida até hoje. A nossa convidada é a ex-deputada estadual Clara Ante. Clara é arquiteta e foi eleita em 1986 com 19 mil votos. Atuou como líder da bancada do PT na Constituinte Paulista. Clara, muito obrigada pela sua presença aqui no Memórias. E a gente vai contar ao longo do programa toda a sua atuação, né, depois que saiu aqui da Assembleia como assessora particular do ex-presidente Lula. Mas a senhora tem uma fama de ser uma pessoa muito discreta. Eu queria te pedir para contar bastante detalhe para a gente, pelo menos, da atuação aqui na Assembleia. Tudo que a senhora puder lembrar. Obrigada pela presença. Obrigada a você. E não é verdade que eu sou discreta, não. Tem lendas aí nesse mundo. São muitas lendas espalhadas por aí. Eu sou muito aberta. Eu não vou falar que minha vida é um livro aberto, porque é muito gasta essa expressão, mas eu não tenho nada para esconder, não sou discreta, não. Eu gosto de fazer meu trabalho com carinho. Vamos puxando a memória, então. Como é que foi que uma arquiteta veio parar na Assembleia Legislativa? Bem, não é exatamente uma arquiteta, né? Uma militante, né? Eu me lembro que desde 1963 eu tinha 15 anos e tinha muito interesse pela política. Meu pai chegava do trabalho e a primeira coisa que ele fazia, ele ligava a televisão, o Repórter Esso, né, daquela época, de antes, né, nós chegamos ao Brasil em 1958, eu tinha 10 anos. E a gente via na televisão muitas atividades políticas de uma maneira, acho, um pouco mais precisa, mais clara do que hoje, né? Então, eu me lembro que eu vi o Jânio Quadros condecorar o Che Guevara. Uma imagem que não saiu da sua cabeça. Não, claro, como muitas outras. Eu também lembro da vassourinha do Jânio Quadros. Por quê? Por que eu lembro dessas coisas? Porque a gente assistia o jornal e conversava em casa sobre as coisas, né? E também, quando eu já tinha 15 anos, eu conheci uma turma de amigos que se diziam socialistas e eles eram simpatizantes do Partido Socialista Brasileiro de então. Até faziam campanha para o Davi Lerer, né, que foi vereador, acho, né? E a gente conversava muito de política, muito. E um dia eu perguntei, por que vocês são socialistas? É a mesma coisa que ser comunista. Aí eles falaram, não, porque o socialismo é o comunismo com liberdade. Eu achei legal, achei bacana, é isso que eu gosto. Liberdade e comunismo, quer dizer, uma igualdade para as pessoas, justiça. Eu sou judia, né? A cultura judaica fala muito em justiça e tal. Então, foi bem cedo que eu comecei a me interessar e aí veio o golpe. Aí eu resolvi que tudo que for contra o golpe eu vou fazer, o que eu consegui fazer, né? O que eu consegui participar. E foi assim, uma criança de 15 anos, indignadíssima, quase 16 anos, indignadíssima com o que tinha acontecido, o golpe militar. Então, eu posso dizer que do golpe militar até eu ser deputada, foram anos de dedicação para que a democracia vigore no país, entende? E, para mim, é o bem supremo que tem para uma sociedade, para um país e para as pessoas, é a democracia. Qual que é o papel que a Assembleia tem, então, nessa democracia tão importante para a senhora? Olha, a Assembleia, como qualquer... vamos raciocinar assim no atacado. É só ver que quando há um golpe militar, um golpe de direita, entre outras coisas, fecham os partidos, fecham os parlamentos. E aqui no Brasil o parlamento não foi fechado, mas foram fechados os partidos. Ficou Arena e MDB,
que, aliás, nós, oposicionistas, falávamos que era o partido do sim, senhor, né? Porque é evidente que havia... que estava tolhida a liberdade, se não podia se reunir, se não podia se manifestar, opção zero. Então, o papel do parlamento, porque assim, o papel da população é eleger os parlamentares. Eles eleitos, é óbvio que está eleito um equilíbrio, que é a responsabilidade de quem votou, né, esse equilíbrio. Depois a gente pode conversar, enfim, evidentemente que os meios de comunicação interferem na opinião das pessoas, tudo, mas no atacado, o que é? O parlamento é uma expressão muito importante, muito grande da democracia. Então, eu acho que, sem dúvida, a Assembleia Legislativa, eu me lembro que eu vim muito na Assembleia, né? Você vê que a gente vai conversando e vai lembrando. Eu vim muito em 1980, foi instalado aqui na Assembleia Legislativa o Comitê de Apoio à Greve dos Metalúrgicos de São Bernardo, né? E eu trabalhava de dia, trabalhava na Secretaria de Planejamento da Prefeitura e ficava, da hora que eu saía da secretaria até de madrugada, ficava aqui com um comitê que foi muito ativo, tinha muita gente, tinha gente, assim, de todos os matizes que estava voltando para a vida pública, gente que teve que se exilar, gente que, enfim, que foi perseguida, presa, tal, estavam ali. Aí foi assim, foi minha morada. A Assembleia Legislativa, em 1980, durante a grande greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que durou 40 dias ou 41, não me lembro, eu praticamente morei aqui dentro. E passava pela cabeça dessa jovem que 6 anos depois ela ia estar no plenário, na tribuna? Nunca. Não passava? Não passava. Não pensava. Naquele momento, eu acho que é isso que eu gostaria muito de transmitir. A garra pela democracia era tão grande, que, entende, que eu queria que tivesse liberdade dos meninos fazerem a greve. Eu queria ajudar, eu queria apoiar. Isso ia contaminando, Era, né? isso. Então, era essa a batalha para garantir a liberdade, para garantir a democracia. Isso eu acho muito importante, porque, às vezes, eu estava conversando outro dia com umas pessoas, se você pensar bem, né, de 64 para cá, já são 50 anos. Nesses 50 anos, há quase 3 gerações. E eu vejo, assim, muitos jovens que, legitimamente, já que eles não têm... e aí entra a importância desse trabalho que está sendo feito aqui na Assembleia, eles não recebem uma informação muito precisa do que ocorreu nas últimas décadas. Então, muita gente que eu conheço, gente muito boa, muito querida, que acha que o Brasil sempre foi assim, que a democracia sempre foi como é hoje, que a liberdade sempre esteve em sua plenitude. Não sabe quanto sangue foi derramado, isso, né, para isso. Sangue... E também sacrifícios, né, de carreira, sacrifício de vida pessoal, tudo isso. Então, para mim, naquele momento, que parlamentar, que nada, naquele momento eu queria que a greve do ABC fosse vitoriosa, que, enfim, que não tivesse a repressão que estava tendo, né, e, enfim, eu acho que, inclusive, foi bacana porque foi um movimento que ajudou muito a acabar com a ditadura. Quer dizer, antes de se tornar deputada, a senhora já estava engajada, então, nesse movimento sindical também, que tudo fervilhava ali ao mesmo tempo, né? Pra gente já eu fui diretora do Sindicato dos Arquitetos desde 77, sem falar do que eu fiz na faculdade, do que eu fiz no colegial, né? Não precisa nem contar que... pode contar, não, baguncei bastante, numa boa, não me arrependi nada, né? Acho que... tudo que eu fiz, eu faria de novo. Se pudesse, eu faria melhor. Só não faria, em primeiro lugar, não voltaria, se eu pudesse viver outra vez, não acenderia um cigarro, que eu fumei muito, isso me fez muito mal. É algo que eu me arrependo, assim, profundamente. E, no demais, tudo que eu fiz, faria de novo, faria melhor.
tentaria convencer mais gente para vir junto, para que as coisas tivessem tido sucesso mais rapidamente, né? Então, a gente tem, é bom lembrar, a gente teve momentos muito pesados, né, no governo militar, e teve um momento histórico muito especial, que foi a reação da sociedade ao assassinato de Vladimir Herzog, um jornalista, e que teve um episódio muito forte para mim, porque, de um lado, né, quer dizer, eu sou uma democrata radical, minha formação eu coloco como sendo resultado de uma síntese entre o socialismo e o judaísmo, né? E vejo um jornalista judeu sendo assassinado gratuitamente, né? E aquela foto toda... Não, a foto, aquela corda... tudo foi horrível, e foi também a maneira, quer dizer, nenhuma maneira de matar é boa, mas tinha... Outro dia eu vi o Rabino Sobel, né, que comandou a recusa da versão oficial do suicídio, foi uma coisa muito importante. E ele relatando, ele lembrou uma coisa que eu não lembrava mais, que alguns jornalistas estavam cobrando a prisão do Vladimir e de outros. Ele dizia, tá cheio de comunista na TV Cultura, esses precisam ir para o Hotel Tutóia, o Hilton Tutóia. Sabe o que era isso? QG do Segundo Exército, Hilton Tutóia. O apelido que deram, entende? Para ironizar a condição dos jornalistas. Então, veja, isso foi em 74. Eu já andei 10 anos com você aqui, entende? Já estou mais em 80, 16 anos. É nesse clima que eu me criei. Eu me criei nesse clima, entrei na faculdade em 68, certo? Participei das Setembrada 1966. Em 66 eu conheci o Zé Dirceu, que veio a ser um companheiro de bancada. Ele era secretário-geral nacional do PT e eu era a líder da bancada. Foi um reencontro muito interessante. Quer dizer, já viu uma história toda até chegar aqui em 86. Até quando eu cheguei aqui, eu já estava fazendo aniversário, né? Em 86 eu tinha 38 anos. 38. Né? Então, e a gente entrou aqui em 87, né? Então, já estava com 39 anos, porque eu faço anos em fevereiro. Jovem ainda. Muito jovem, mais ainda agora, com 66. Então, eu entrei aqui... Mas já tinha uma bagagem e era toda, né? a bancada que eu tenho a honra de ter participado, éramos 10 deputados, 3 mulheres, depois a Luísa Erundina e a Thelma, companheiras, foram eleitas prefeita de São Paulo e prefeita de Santos. Quando elas saíram, eu fiquei sendo a única mulher da bancada. Olha só. Éramos 10, 9 companheiros e eu. Mas não eram muitas mulheres aqui, né, deputadas? Muito poucas, pouquíssimas. Em 84, deputados eram... Eu acho que tinha 5, 6, alguma coisa assim. Não eram nem 10. Não, tinha a Eni Galante, que era lá de São Bernardo, a Ruth Escobar. Oi? Guiomar. A Guiomar, exatamente, que foi para o PSDB depois, né? Erci Ayala, é verdade, mas não éramos muitas, né? Ter 3 deputadas em 10 no PT foi uma coisa muito bacana, muito legal. E como é que foi essa chegada a líder da bancada, assim? Foi natural, foi um espaço conquistado, como é que foi? Eu acho que teve um pouco de cada coisa, né? Primeiro porque... Quando a Erundina era líder, eu fui eleita vice-líder, também sem imaginar que eu ia vir a ser líder em algum momento. Aí ela foi eleita, eu assumi interinamente a liderança. Né? Ela foi eleita, não, perdão, ela começou a campanha, eu assumi interinamente, porque era vice. Aí ela foi eleita, fizemos eleição na bancada e a bancada referendou meu lugar de líder, né? Eu não lembro os detalhes, mas deve ter tido um tititi, um nhenhenhê, um tamalado, sei lá. Deve ter tido gente que não gostou. Éramos tão poucos. Sempre que, tem, né? Sempre quem gosta, tem alguém quem não que gosta. gostaria, mas não teve disputa, né? Que eu me lembre. Talvez teve, não sei. Eu, sinceramente, não me lembro, porque
o meu objetivo era ser a líder de todos. Qualquer que fosse o resultado, se eu ganhando, fosse qualquer um, 9-1 ou 6-4, meu objetivo seria ser a líder da bancada inteira, né? Não importa em quem cada um votou, né? Então, eu me lembro que tinha coisas difíceis e tinha coisas mais fáceis, mas isso, a discussão tem que ser assim, né? As pessoas têm que colocar suas ideias, tudo. Mas era tranquilo o ambiente de discussão, assim? Por exemplo, a posição do PT na Constituinte, que foi o trabalho mais importante dessa época, né? A elaboração da Carta Paulista. Sim, digamos, para o futuro, sim. Agora, no presente, antes disso, foi a batalha dos servidores públicos pela aprovação do gatilho salarial. O que era? O gatilho era uma lei que servia para todos os trabalhadores de CLT, né, contratados, e não para ser também para os servidores públicos, teria que ser aprovada pela Assembleia Legislativa. E, evidentemente, que o governador não estava disposto a pagar o gatilho, o gatilho era um gatilho, né? Era um negócio, porque com gatilho, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O próprio nome diz. Sim, mas os servidores também, sem o gatilho, não sabiam o que ia acontecer amanhã. Como é que eles iam comprar o pão de amanhã? Como é que eles iam comprar o leite de amanhã? Né? Tinha uma inflação grande e você não tem um reajuste automático, dá um desespero, não foi à toa que houve uma mobilização gigante dos servidores e a Assembleia, graças ao Luiz Máximo, que era o presidente da Assembleia e as demais lideranças, a Assembleia virou acampamento dos servidores. Tinha umas coisas que eram fabulosas, porque o Luiz Máximo, os servidores ficavam lá em cima, na galeria, e o Luiz Máximo explicava o regimento. E eles começaram a aprender o regimento, porque antes, no começo, era vaiava, chiava, tal, depois, então, o Luiz Máximo foi explicando, e você tinha uma galeria participando como se fosse mais um deputado, em coro, tinha momentos, e aí acamparam aqui, dormiam aqui, tinha de tudo, professores, servidores, todos do Estado. Essa mobilização, que é lógico que é legítima, foi completamente legítima diante de uma necessidade de tentar garantir a sobrevivência futura, né, a sobrevivência material, de um lado legítima, de outro lado, dá para dizer também que é legítimo de um governo ter dúvida se ele vai poder pagar. Então, imagina o enfrentamento, foi uma discussão impressionante, um embate. Eu tô falando com você, me vem imagens, discursos de pessoas. Me lembro agora, nesse momento, do Valdir Trigo, que eu quero mencionar aqui, um companheiro, foi muito companheiro, que faleceu já, e que também merece que seja feita uma memória por depoimentos, né, para ele. Me lembro ele falando que eu fiquei brava com ele, porque ele acabou defendendo o governador, sei lá, entendeu? Uma miscelânea total. Acabou descendo derrotado o gatilho por pouquíssimos votos, ou foi alguma manobra regimental, essas coisas que acontecem. E depois eu fiz uma tentativa que eu tinha 99,9% de certeza que não ia acontecer, mas eu usei como fala, um mecanismo regimental, que eu fiz uma indicação ao governador para que pague o gatilho. Ainda começou, ele ficou... Uma última tentativa de todas. Ele ficou irado comigo, evidentemente, e acabou, claro, não vingou, mas permitiu manter a discussão, continuar a discussão. Foi um momento importante para a mobilização social, para a democracia, e um momento em que a Assembleia apareceu como um lugar, efetivamente, que o povo tem acolhida, né? Que pode perder uma votação, mas tem os espaços da Assembleia são do povo. Isso ficou muito caracterizado, parecia sei lá, parecia era o máximo aqui, entendeu? O máximo. Então, acho que antes da Constituinte, para mim, acho que o momento mais forte em que a sociedade participou, os deputados participaram, os partidos participaram, foi o da batalha dos servidores públicos pelo gatilho salarial.
Tá certo, Clara. Vamos chamar um rápido intervalo, então, e no próximo bloco a gente vai falar sobre essas questões todas que levaram a Assembleia a aprovar a Constituinte. Memórias volta já, não sai daí.